Você já parou para pensar como a confiança em si mesma pode mudar completamente o rumo da sua vida? Algumas mulheres pensam, acreditam que elas têm que se conformar com a história que foi desenhada para elas. Mas a gente sabe que existe mudança em atos de coragem, em escolhas. Está no ar mais um episódio do Poderosamente Podcast. Eu sou Inês Martins, eu sou hipnoterapeuta, atuo há 25 anos na área da saúde mental, ajudando mulheres a descobrirem a própria força, a própria coragem, para terem sucesso nos relacionamentos, na vida profissional, sucesso com elas mesmas. Eu sou criadora do Movimento das Corajosas, do método Poderosamente Mulher e toda semana nós estamos aqui trazendo histórias de superação. Geralmente mulheres que contam as suas histórias, homens também, claro, mas as suas histórias de superação. E essas histórias ajudam a minha audiência, as pessoas que estão aí do outro lado, a crescerem também, a se desenvolverem, superarem as suas próprias dificuldades e alcançarem outros patamares na vida. Bom, hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui comigo, uma pessoa muito querida. Ela é jornalista de profissão, ela é empresária há 11 anos, atua no marketing há muito tempo e é uma pessoa que vai exemplificar para a gente como a determinação pode mudar completamente o rumo da sua história. Seja muito bem-vinda, Tati Quadra, maravilhosa. Obrigada, Inês. Já fiquei, emocionada com a sua apresentação. E orgulhosa, né, gente? Eu que sou jornalista, olha como essa pessoa fala bem. Não sei obrigada. Se eu me sairia tão bem assim quanto você. Tô ficando acostumada aqui, ficando à vontade no podcast. Muito bom. Tati, seja muito bem-vinda. Você tem uma história incrível, a gente se conhece há muitos anos, né? Eu começo meu podcast sempre contando essas coisas, que a maioria das pessoas que tem vindo aqui são pessoas que eu conheço há um tempão. De vez em quando a gente faz umas continhas aí, quanto tempo? Já. Olha, honestamente eu não sei, mas faz mais de 15 anos, acho, pois né? Eu fui sua paciente, né, na terapia por acho que 3 momentos da minha vida. Três momentos. Né? E começou lá aos 20 e poucos, que foi uma questão de mais relação interpessoal, né? Depois eu voltei para tratar um vício no trabalho com você. Pois é. Né? E aí a gente teve um novo momento aí também, que foi o contrário do vício do trabalho, foi o famoso burnout, né? Então a confiança no seu trabalho é muito grande e eu tenho certeza que o trabalho que nós duas desenvolvemos juntas fez total diferença para minha vida pessoal e profissional. Pois é, muito obrigada, Tati, por essa confiança. E eu falo que eu também confio nos meus clientes, nos meus pacientes. Às vezes a gente não sente confiança, a gente não quer nem atender, sabe? Quando o cliente fala, não, eu tô afim, eu quero mudar, né? E a gente vai falar muito disso aqui, de determinação. A gente sabe que essa coragem vai levar para o sucesso, o seu e o meu. E isso, então, é incrível. A gente está numa parceria excelente durante todos esses anos. Vamos continuar agora aqui na nossa conversa do podcast. Bom, muito bem. Você começou no jornalismo muito cedo, né? Você me contou isso. Aliás, a gente se conhecia nessa época, né? Começou no jornalismo muito cedo, ainda na época da faculdade, né? Sim. Você já atuou como jornalista lá atrás. Acho que viveu isso por uma década, pelo menos, né? Isso. Esse ambiente do jornalismo. Mas teve um momento que você precisou fazer uma virada na sua vida. Tinham questões envolvidas aí do seu apartamento. Você teve que fazer uma virada, começar a se reinventar, fazer outras coisas. Conta pra gente como foi isso, essa fase da sua vida. Inês, a minha mãe fala que eu sou jornalista desde criança, né? Que eu apresentava jornal em casa, que ela me deu um gravador, eu gravava um jornal. Então, meu sonho sempre foi ser jornalista, repórter de um grande jornal. E eu entrei na faculdade já cedo, eu entrei com 17 anos, Olha né? só. E logo no primeiro ano, eu iniciei a faculdade, acho que janeiro, fevereiro, não lembro. Em abril eu já estava trabalhando na TV Sol, eu comecei a trabalhar. Ah, que legal. E eu passei durante a minha faculdade por vários jornais de Indaiatuba. No último ano eu estava na Tribuna de Indaiá, né? Olha eu me formei já trabalhando como repórter lá. Eu me lembro dessa fase também, Tati. E eu amava, né? Foi lá que eu conheci a minha sócia, Cíntia Santos. Ela era minha chefe, a editora-chefe. Eu cobria política, né? Então, nós ficamos até conhecidas muito como uma dupla dinâmica aí no jornalismo legal. Na época. Eu tenho orgulho em dizer... Bom, você sabe, eu sou uma pessoa autoconfiante e orgulhosa da minha trajetória. Maravilha. Eu tenho orgulho em dizer que nós nos tornamos uma referência no jornalismo em Indaiatuba naquela época. Naquela época, que o jornalismo ainda era áureo, né? Sim. E aí... depois eu saí da Tribuna para ir para a RAC, que é a Rede Anhanguera de Comunicação, que edita o Correio Popular e o jornal Notícia Já. Eu integrei a equipe do Notícia Já e também fazia matérias para o Correio Popular, e por lá eu fiquei mais alguns anos.
E aí foi a primeira virada de chave, acho que foi que eu cheguei lá, né, num jornal diário, grande, importante, e eu falei, poxa vida, acho que não era isso não, né? Não era isso que eu queria pra mim. Até então eu direcionei minha vida para aquilo, e aí eu falei, acho que não era isso não. E aí eu fui tentar me encontrar, né? Eu fiz pós-graduação de didática do ensino superior, eu sou pós-graduada para ser professora de jornalismo, mas efetivamente eu nunca dei aula, né, a não ser nos estágios que a gente tinha que fazer. Eu usei, mas foi muito importante para mim, né? Eu já dei cursos de marketing digital, então isso me ajudou na didática em si, mas eu nunca cheguei a ser professora. E aí, eu ainda estava no Correio Popular quando o meu pai se casou novamente, eu saí de casa, comprei um apartamento, fui morar sozinha pela primeira vez. E até então as minhas contas batiam certinho, né? Tudo que eu ganhava no jornal, que não era muito, né? O jornalismo não paga tanto assim. Dava para pagar a parcela do apartamento, né? A gasolina para se deslocar para Campinas, viver apenas. E eu era jovem, solteira, e eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu lembro que eu sentei com meu pai, ele rascunhou minhas contas e falou, e se a gente cortar a TV a cabo? Eu falei, poxa vida, eu não posso sair e nem assistir televisão. Aí eu falei, eu não quero viver assim, na linha, né? Não era no vermelho, mas na linha. No limite. No limite. E aí eu comecei a procurar saídas, e se tem uma coisa que eu não tenho é vergonha, né? Então, o que for necessário fazer para me virar, a gente faz. E até que, sentada numa mesa de bar com umas amigas num brainstorming, uma falou, eu sei fazer cone trufado. Se você quiser, eu te ensino, você vende no jornal, tal. Falei, bora, vamos lá. Cone trufado, eu lembro desses cones maravilhosos, deliciosos. E aí você vê, foram eles, na verdade, que transformaram a minha vida. Que aí eu comecei a fazer os cones trufados para vender. E aí eu abri uma página no Facebook para vender. Eu me juntei com uma colega, nós duas fazíamos juntas. Ela ficava até mais com a produção do que eu, e eu fiquei com o marketing, com a venda. E a página do Facebook do Cone deu tão certo que as pessoas ao redor começaram a me pedir páginas no Facebook, porque naquela época não tinha praticamente Instagram ainda. Né? Então, a academia que eu treinava falou, você não quer fazer a nossa página, você treina aqui de graça, né? É uma loja de suplemento. Trocas, né? E aí eu comecei a ter algumas trocas nesse sentido, e até que começaram a me pedir a mais, eu falei, opa, tem um negócio aqui, né? Olha, a oportunidade. Eu já estava há alguns anos sem trabalhar com a Cíntia diretamente, embora a gente sempre foi amiga, sempre manteve o contato, né? E como ela era jornalista em Indaiatuba, eu em Campinas, eu cobri em Indaiatuba, a gente se falava muito. E aí eu falei, vamos tomar um café? E eu falei, o que você acha da gente abrir um negócio, né? E eu tenho assim... A ideia foi sua, então. Super vívido na minha memória, as primeiras reuniões, os primeiros contatos. Ela falou, bora, vamos lá, tal. Naquela época ela estava na revista da Tribuna. E aí foi encaminhando. A gente começou a pegar tanto cliente, dar tão certo que a Cíntia saiu da revista. Eu saí do jornal de Campinas e vim para Indaiatuba para eu economizar o tempo de deslocamento e me dedicar mais. E aí a gente chegou numa fase, né, que o meu salário com a empresa batia com o do jornal. Mas aí eu tava com aquele receio de me jogar, né? Sim. De jogar a vaquinha no precipício, né, Inês? Empurrar a vaquinha no precipício abaixo. Essa história é sua, eu lembro. Pois é, essa metáfora ela é muito boa. Alguém tem que jogar, né, a sua vaquinha no precipício. E aí a gente, né, a partir do momento que você ganha mais, você ficou com medo de abrir a mão, e até a Cíntia me falou um dia, falou, poxa, mas eu já saí do jornal, né, a gente já tá ganhando bem, tá na sua hora. De você sair também. Né, e aí eu saí, e desde então a empresa decolou. Foi eu sair que só cresceu. E hoje nós temos uma equipe, né? O meu pai faz parte da minha equipe no financeiro, que me deixa muito feliz. Mas a gente tem uma equipe de jornalistas, sobretudo de mulheres, né? A minha equipe é majoritariamente de mulheres. Eu tenho só 2 homens, que são os designers. E eu prefiro lidar com mulher, inclusive. A gente vai falar disso. Né? Quero muito falar sobre isso. E a minha vida, eu falo que ela mudou a partir do cone trufado. Tem até uma história curiosa, que a minha tia, uma das minhas tias me falou assim uma vez, que mas você, jornalista formada na PUC, pós-graduada na FGV, vai esquentar sua barriga no fogão para fazer cone trufado? Eu falei, eu vou, porque pra mim vergonha é não ter dinheiro, né? Então, o que precisar ser feito, se eu precisar fazer unha, ser babá, qualquer coisa eu vou ser, mas eu vou me sustentar. E aí, quem diria, né, que o cone trufado transformou minha vida, e hoje eu sou uma referência da minha família, né, no sentido financeiro, graças a Deus, de ser bem-sucedida, né, não sou rica, mas de ser bem-sucedida. Então, eu até levei isso que ela falou pra mim, pra minha vida, né? Ainda bem que eu não tive, não me abalei por aquilo, minha autoestima, né, não fiquei acanhada. No fim das contas, foi aquilo que me transformou. Eu acabei deixando aquele negócio e aí me dedicando a Conecta, né, nas redes sociais.
Que maravilha, que história incrível, né? E é assim, esses cones, viu, gente? Eu comi, esses cones eram maravilhosos, além de tudo, muito gostosos. Eram né? bons. Virou referência financeira e fabricante de cones. Não, e a gente vendeu tanto, né, que foi só um ano que eu trabalhei com isso. E a gente fez uma Páscoa, que eu fiz a minha primeira viagem internacional com o dinheiro que eu consegui vender na Páscoa. Então, eu saí do apertado da linha, né, ali. Para uma viagem internacional. Para uma viagem internacional, porque estava sobrando dinheiro com o dinheiro da Páscoa. Então, assim, foi transformador na minha vida. E isso me faz ter muita certeza hoje em dia que se um dia a minha empresa, por algum motivo, não der certo, a gente se reinventa, né? A gente vai atrás, no que for necessário fazer, vamos buscar ser melhor naquilo possível. Maravilhoso. Bom, você me contou também, e eu estava junto em boa parte dessa história, que a terapia te ajudou muito nessa fase. Ter encontrado um amor tranquilo também fez diferença para você. Conta pra gente um pouco dessa nuance, né? De ter a terapia como apoio e uma pessoa na sua vida que mudou sua história também, né? Isso. Ir morar sozinha foi muito desafiador para mim em vários sentidos, né? Tanto no financeiro quanto o de efetivamente ficar sozinha. Porque até então eu morava com meu pai e com um irmão. Né? Então, você vai morar sozinha, você tem amigos? Ok, mas todo mundo passa o domingo com a sua família e tal. Isso. E eu passei a me sentir muito sozinha. Né? E aí, a visitar questões pessoais mais profundas nesses momentos de solitude. Aí... foi nesse momento que, né, que eu me senti muito para baixo, que eu busquei a terapia. E aí eu me apegava muito a relacionamentos também. Sim. Né? Sofria demais, me jogava naquilo. Hoje eu tenho até vergonha, hein, Inês, de lembrar. e agradeço a Deus pelas proteções que Ele me deu dos livramentos. Pois é. Mas você deve, além de ter vergonha, deixar a vergonha de lado e ter orgulho disso, porque você fez uma grande virada nesse aspecto também, maravilhoso. Então, a partir do momento da terapia, além de eu conseguir me definir mais profissionalmente, né, e revisitar questões pessoais minhas, familiares, e resolver aquilo, me perdoar e perdoar as pessoas com algumas questões, aí eu acho que, né, a gente também, quando tá um pouco problemática, atrai pessoas problemáticas, né? E aí a sinergia também mudou. E foi nesse momento, basicamente de criação da minha empresa, alguns meses depois, acho que não tinha dado um ano, que eu conheci o meu marido, né? E é engraçado, porque assim, não é que eu não tenha me apaixonado pelo Eric, que é meu marido, mas não foi aquela paixão de, nossa, sempre foi tranquilo. Desde o primeiro dia que nós estamos juntos, sempre foi tranquilo. E eu falo que o Eric também, ele tem um grande peso na minha trajetória profissional, porque ele me trouxe isso, né? A calma de um amor tranquilo. Quando você tá com a cabeça agitada, você não consegue focar em outras coisas, né? Você fica muito pensando naquilo, em relacionamento, né? Eu me lembro de quando você conheceu o Eric. Vou falar algo muito superficial, assim, pra gente entender isso. Eu me lembro do dia que você chegou e me contou que você estava saindo com uma pessoa. Então, você me disse assim, estou saindo com uma pessoa, eu te contei. Aí eu falei, não. Já fazia, assim, tipo, uns 2 meses, alguma coisa assim. Aí você falou, não te contei. Eu pensei, diferente isso. Tá muito calmo isso, muito tranquilo. E era o amor, né? Era o amor. Era o amor. O amor tranquilo, né? E ele trouxe essa tranquilidade na minha vida, de eu ter a confiança que eu tinha um parceiro de fato do meu lado, e isso me possibilitou parar de sofrer com os relacionamentos, né? A terapia e ele foram minhas curas. Sim. Que lindo, né? E para eu poder focar na parte profissional e me desenvolver. O Eric também é empresário, né? Mas ele foi empreender anos depois e ele fala que também foi muito incentivado por mim nesse sentido. Os dois crescendo juntos. Mas ele é um grande responsável pelo meu resultado também. Isso conecta muito com a história que eu trago sempre aqui no podcast. Eu falo muito disso, dos esquemas emocionais aos quais nós estamos presos, podemos estar presos sem saber. Então, um esquema emocional, por exemplo, de um amor que machuca. Você era criança, vivia num ambiente onde os pais não se davam bem, havia algum tipo de agressividade ou até agressão. Você aprende ali naquele ambiente que aquilo é amor, daquele jeito. Você é criança, não tem filtros, olha para aquilo e traz aquilo para você como uma verdade. A chance de você chegar lá na vida adulta, procurar algo parecido e viver sofrendo como você via seus pais sofrendo é enorme. Né? Por isso o processo terapêutico ele é tão produtivo. Você vai lá, entende isso, se liberta disso, de qualquer outra coisa que esteja te bloqueando. E eu brinco, eu falo assim, a gente não vai falar que tudo é energia, não é nesse sentido, mas o seu padrão de energia muda. Com certeza. E você começa a se conectar com pessoas diferentes, né? Eu atribuo basicamente toda a terapia, né? Porque ele é um grande trunfo da minha vida, né? De ter
também no profissionalmente, porém, eu também tinha mudado um pouco, né? Eu não estava naquele ciclo mais em que eu iniciei de atrair e me apegar a relacionamentos que eram prejudiciais para mim, né? Então, eu com certeza, eu já estava... Lógico que a gente não muda 100%, né? Eu sou brava até hoje, ele fala isso. Mas ser brava é uma qualidade. De repente, não tem que mudar. Não é que eu mudei 100%, Virei outra pessoa, não. Virei outra pessoa, né? Mas eu adquiri uma tranquilidade, né? Porque deixei de ter aquela ansiedade por um relacionamento. E aí... E curiosamente, algumas mulheres ficam meio que viciadas em relacionamentos tumultuados. É até engraçado. Às vezes a pessoa conhece uma pessoa que é tranquila e calma. Se ela ainda não fez essa transformação dentro dela, ela dá um jeito de acabar com aquele relacionamento. É verdade. O que não aconteceu com você. Ainda bem que eu me curei, hein? Porque o Eric é extremamente tranquilo e calmo. Se eu não tivesse terapeutizada sobre isso... não ia dar certo. Você ia rejeitar isso, né? Porque não bate com aquilo que você já estava vivendo internamente. Essa mudança vira a tua chave. Com certeza. Muito bom. Bom, hoje você é dona de uma empresa, Conecta, junto com a Cíntia, sua sócia, que eu conheço também, e que já sustenta aí várias famílias, né? São vários colaboradores que você tem, prestadores, né, de serviço. Uhum. Como que é isso para você? Uma baita de uma responsabilidade, né? Eu preciso dizer que se eu atribuo também muito da minha trajetória, tanto a terapia quanto ao meu marido, também a Cíntia, né? Foi a melhor parceira que eu poderia ter encontrado, né? A sociedade é um casamento, né? Um segundo casamento. Eu sou casada com 2 pessoas de gêmeos ainda. O meu marido e a Cíntia. E eu acho que, assim, o meu marido que me perdoe, mas a Cíntia é a pessoa que eu mais confio no mundo, né? Por isso que nós somos sócias, né? A gente divide tudo, né? As responsabilidades, o financeiro. Então, grande parte da minha trajetória eu atribuo a ter encontrado a parceira certa para isso. Porque empreender sozinho também é bem mais difícil, né? Eu vejo porque meu marido empreende e para ele sair de férias alguns dias que seja, ele fica com a cabeça tumultuada, preocupado com aquilo. E eu não, eu confio 100% numa pessoa que vai ficar no meu lugar por um período. E não é só isso, né? Todos os perrengues que você tem com quem compartilhar, tirar ideia, 2 cabeças juntas pensam melhor que uma, é uma frase boa. Com certeza. E como você sabe, né, nós somos parecidas em muitas coisas, mas nós temos perfis diferentes. Então, eu acho que a gente se complementa muito nisso também e a gente se respeita muito. Então, eu nunca briguei com a Cíntia. Em 11 anos, a gente é parceira aí há muito mais anos no jornalismo, né? Mas em 11 anos de sociedade, a gente nunca brigou, né? Porque até assim, em algum momento de discordância, uma discordou da outra, foi respirado e não foi falado nada de forma errada, né? Então, até se ela ficou brava em algum momento muito comigo, eu não sei até hoje. Ela não falou. Ela não me falou, né? Mas quando a gente precisa, a gente acerta os ponteiros. E estamos aí há 11 anos para 12 anos. Em abril do ano que vem, a gente faz 12 anos. É até engraçado que eu falo que é no dia 1º de abril, né? Que a gente comemora aniversário da empresa. Aí eu falo que é o dia da mentira, mas é o dia da nossa maior verdade, né? Sim, sim. E eu nunca imaginei que eu iria empreender, né? O meu pai é um homem muito CLT e ele que trabalhou na minha educação, né? Uhum. Ele queria muito que eu fosse concursada. Tivesse um emprego estável. Exatamente. Então, eu nunca imaginei empreender. Porém, e hoje ele trabalha para mim, né? Pois é. Porém, dá voltas. A minha mãe fala que eu sou empreendedora desde criança, que quando eu era pequenininha, eu escrevia histórias, fazia pequenos livrinhos e eu vendia na escola. Tanto que uma mãe bateu na porta da nossa casa para falar que a filha dela não estava tomando lanche porque estava usando dinheiro para comprar as minhas historinhas. Meu Deus, olha só. Então, eu acho que já tinha algum tino empreendedor e de vendedora, né? Porque o empreendedor, ele é um vendedor, né? Você tem que vender seu peixe, explicar sua empresa, né? E eu também sou a cara da Conecta, né? Você sabe, a Cíntia é mais por trás dos bastidores. Tem a ver com o perfil de vocês. E aí, hoje estamos chegando a quase 12 anos, né? Nós temos aí, se eu não me engano, são 8 colaboradores. E isso é um orgulho para mim, né? Um orgulho que eu sinto de contribuição com a sociedade poxa, a minha empresa sustenta... Então, são 10, né? Não só a minha família e a da Cíntia, como outras famílias e outras mulheres, né, com histórias diversas que a gente compartilha muito, de gestação, de casamento, né, de problemas pessoais. E para mim é um orgulho assim saber que é um negócio que eu comecei lá atrás, porque eu estava meio apertada, né?
e junto com a Cintia e tudo mais, culminou nisso, né? Em várias pessoas obterem o seu sustento. E para mim é maravilhoso, porque toda a equipe trabalha em home office, então todo mundo consegue regular a sua vida com filho, adaptar, com né? responsabilidades pessoais e as de trabalho. Então, eu sou muito orgulhosa do que a gente construiu nesse período. É muito legal, porque assim, é a sua determinação que impactou a sua mudança, impactou sua vida e hoje impacta a vida de outras pessoas. É doido pensar nisso. Né? Você se considera uma pessoa? Você consegue reconhecer isso, o quanto você inspira outras pessoas? Inês, eu sou uma pessoa muito autoconfiante, mas eu nunca pensei muito em ser uma inspiração. Mas, eventualmente, alguém fala isso pra mim. Pois é. Né? A minha melhor amiga, a Carol, ela sempre fala que eu sou a musa inspiradora dela, ela brinca. Ela fala, eu não tenho filhos, ela tem, né? Mas ela fala, eu acho impressionante como você consegue... trabalhar muito e ainda cuidar da casa, né? Ter suas coisas pessoais e ainda assim ser super determinada para treinar, porque eu amo treinar, né? Quem me conhece sabe disso. Não que eu seja forte o suficiente para demonstrar isso, mas eu gosto de treinar até pela saúde mental. E ela fala, você é minha musa inspiradora porque você consegue equilibrar todos esses pratinhos. Não consigo, né? Tem hora que ninguém consegue, na verdade. Tem hora que todo mundo derruba algum. Mas, sim, eventualmente algum colaborador comenta isso comigo, né? Alguma amiga fala dessa minha determinação e dessa minha confiança, né? Eu sou uma pessoa muito transparente de falar, tanto com o colaborador quanto amigo, até mesmo com o cliente, né? E você vê, eu tenho clientes de alto nível, né? Que a gente tem um respeito no diálogo, mas... O que precisa ser dito é dito. O que precisa ser dito é dito. Uhum. Essa coisa da inspiração, né? Eu falo muito sobre isso no Movimento das Corajosas. Quando uma mulher assume, se apropria de que ela inspira, não porque você levantou um dia e falou, peraí que eu vou sair por aí inspirando, é que acontece naturalmente. E quando você se apropria disso, você dá permissão para outras mulheres também crescerem, se apoiarem ou se espelharem na sua determinação para também serem mulheres que inspiram outras mulheres. Nós estamos todos conectados, todas conectadas numa grande rede de coragem e de inspiração, né? Parabéns, eu admiro muito você por isso. Sua inteligência, sua maneira de se colocar, essa transparência, eu acho isso muito genuíno e com certeza faz parte da sua forma de inspirar outras pessoas. As pessoas estão te olhando e estão vendo isso também, né? A gente nunca pensa, né, que pode ser uma fonte de inspiração. Eu acho que a autoconfiança e pensar que você é uma pessoa de inspiração são coisas diferentes, né? Porque a gente se inspira em outras pessoas. Eu também tenho mulheres que são inspirações para mim, inclusive clientes, né? Sim. Colaboradora de clientes, a gente cria muita amizade. Eu falo, poxa, que mulher forte. Eu trabalho com marketing político, né? Então, eu admiro muitas mulheres dentro desse meio, né? Porque é um meio muito masculino. Sim. Então, tem mulheres fortes lá que fazem total a diferença e que eu olho, me inspiro e admiro demais. E aí você saber que você também é admirável, né? Também inspira, é uma coisa que traz muita satisfação, muita alegria. Se apropria, porque isso tem tudo a ver com você. Você disse uma coisa muito poderosa para mim que eu quero citar aqui. Você disse que a sua confiança vem de Deus, mas também vem do quanto você se dedica às coisas que você faz. Porque sim, né? Deus em primeiro lugar. Mas aqui a gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente, né? Isso que eu acredito. E que você falou agora há pouco e já tinha me falado, mesmo que se você precisasse recomeçar do zero hoje, você se apoiaria nisso, em Deus e nessa sua dedicação para virar essa chave. Conta um pouco pra gente sobre isso. Inês, eu tenho muita fé e eu acho que o princípio da fé é você ser grato, tanto pelas coisas boas quanto pelos obstáculos que você atravessa, né? Então, já teve vezes de eu perder contratos grandes e naquele momento eu tomar um susto. E um tempo depois eu descobri que saiu aquele contrato grande para eu ter tempo para fazer um contrato ainda melhor. Né? Que se eu tivesse apegado àquele, eu talvez não conseguiria desenvolver esse. Então, tanto a minha vida quanto a minha trajetória profissional foram me direcionando para confiar ainda mais em Deus, que as coisas que acontecem como tem que acontecer. Né? E por isso que eu digo que eu acredito muito nessa questão, mas é aquilo, a gente tem que fazer o nosso movimento. Então, não é aqui, eu confio em Deus, eu vou ficar parada aqui e ele vai me mandar. O que vai acontecer. Então, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, eu sempre me movimentei, sempre fui atrás e sempre fui grata, né? Acho que a gratidão é uma coisa muito importante para quem tem fé. Você agradecer a tudo que você tem, desde a cama que você dorme, a comida que você tem, né? E
Talvez por isso, eu me considero uma pessoa abençoada, então talvez por isso também ele me abençoe, porque eu reconheço e atribuo tudo a ele. Mas nunca estive parada e eu tenho essa confiança hoje em dia, como eu já citei, né? Vamos dizer que o Mark desligou lá o plug do Meta, a gente não tem mais Facebook e Instagram, né? E aí eu não tenho mais uma empresa. Eu tenho certeza que o que eu tiver que virar na minha vida, se eu tiver que bater numa loja, pedir uma oportunidade para ser vendedora, eu vou bater meta, eu vou ser a que mais vai fazer, né? Porque eu tenho confiança na minha força de trabalho, na minha determinação e nos meus objetivos. Que maravilha. Você falou sobre gratidão, a gente estuda isso na neurociência. O estado de gratidão, ele é altamente curativo, não só para você, mas para todo o entorno. E favorece para que você tenha clareza para as oportunidades. Porque você, para agradecer, você necessariamente precisa focar no positivo. Mesmo numa situação difícil, você vai procurar ali o que teve de positivo naquela situação para agradecer. Isso já te coloca num estado de bem-aventurança, de conexão com Deus, porque geralmente as nossas gratidões vão para as pessoas, mas a gente sabe que acima de tudo tem Deus. Sim. Então essa gratidão, ela é curadora e cura tudo que está à sua volta. A neurociência estimula que a gente tenha um caderninho de gratidão, de gratidões, para você falar da cama que você... você abriu o olho hoje de manhã, você está vivo, então agradeça. Você está dormindo numa cama, agradeça. Está quentinho o seu quarto, agradeça. Levantou, tem água para você beber, agradeça. E às vezes eu me deparo com isso no consultório. Eu falo para a pessoa assim, vamos fazer um caderninho de gratidão. E aí explico tudo bonitinho. Na semana seguinte eu pergunto, e aí, começou o seu caderninho de gratidão? Eu comecei, mas eu não tinha muita coisa para agradecer. Eu falei, vamos lá. Aí, olha, você levanta que horas? Levanta às 6. Aí a gente começa a fazer aquela enumeração, vai enumerando. Entre 6 e 8 da manhã, você vai achar umas 250 gratidões para fazer. É verdade. Porque às vezes você está esperando algo que teria que aparecer lá no outdoor. Não é. A água que você tem aqui para beber, você já tem que agradecer, né? Isso é maravilhoso. Com certeza. Eu vi uma frase esses dias que fala como você quer bênção na sua vida, se você não é bênção na vida dos outros, se você só perturba os outros e se você só foca no negativo. E é verdade, né? Eu sou uma pessoa muito positiva, né? Uhum. Você sabe disso, que você me conhece. E sou uma pessoa também muito prática. Mas você falando isso me veio a um pensamento agora, que eu não havia refletido, que de fato, talvez, a bênção seja a cura para vários problemas. Porque assim, a minha vida não é maravilhosa, né? Não. Mas seja a bênção, seja a cura para vários problemas, pequenos problemas pessoais que a gente passa no dia a dia. Mas eu não sou uma pessoa que me abate, que transparece, que o tempo todo tá ali lamentando, né? Eu tive recentemente um problema pessoal que me abateu mais, de uma forma mais intensa. Mas na rede social, quem olha, não, porque eu tenho que postar, né? Eu trabalho com isso. Sim. Não sabe. E não é porque eu tava fingindo. É porque, eu não sei dizer, eu dissocio aquilo. Né? Eu tenho um sofrimento, mas isso aqui é o meu trabalho, vamos seguir a vida, vamos continuar agradecendo, todo dia, obrigada a Deus, eu tenho cama, eu tenho meu marido dormindo do meu lado, meu gatinho do outro, meu pai tá com saúde, tá tudo bem, né? E eu acho que isso realmente faz focar no que tá bem, e com o passar dos dias, ir desfazendo tristezas, problemas, e aquilo te traz uma clareza para que você possa encontrar soluções na sua vida, né? Exatamente. Então, é lógico, a gente não se cura de problemas de um dia para a noite, mas, né, traumas e outras situações, mas tem gente que se apega muito na dor, né? Eu não sou essa pessoa que se apega na dor. Eu sou muito apegada ao dia a dia. Vamos atrás, vamos continuar e as coisas vão se encaixando, entrando no lugar. É claro que isso não modifica a forma que eu tenho que cuidar da minha mente. É lógico. Né? Então, eu sou prática, tá tudo bem, eu agradeço e sigo em frente. Não, as coisas me balançam. Né? Então, é por isso que a terapia, eu acho que ainda é muito importante para mim. Que aí você vai lá e coloca tudo, né, em eixo novamente. Eu falo que a dor, o sofrimento, às vezes é inevitável, né? Isso pode acontecer, mas ele precisa ser um lugar de passagem. Se você é terapeutizado, se você já sabe como lidar, tem ferramentas, né, para lidar com esses momentos, você passa mais rapidamente por isso. Não fica grudado naquilo, abraçado com aquilo, sofrendo durante tanto tempo. Essa é a importância do processo terapêutico. Ele não resolve os seus problemas. Eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, se eu pudesse resolver o problema de todo mundo, eu estava bilionária. Eu colocava cobraria bem mais caro. Resolva o seu problema. Não, a gente não resolve problemas, mas a gente ajuda para que você tenha ferramentas para lidar com seus problemas de uma maneira mais consciente, mais presente, mais fácil.
né? Com seus traumas tratados, então o problema não é gatilho para você, porque às vezes o problema é gatilho e você fica tão mal por isso. Então, aí você passa mais rapidamente, lugar de passagem, não é para ficar ali. E você sabe, Inês, eu fiquei afastada do seu consultório por muitos anos, né? Porque a gente faz etapas, né? Desde que eu recebi alta até eu voltar, e eu falo com orgulho que eu recebi alta, né? Sim, vai receber de novo. E eu lembro muito desse período que eu fiquei sem ir ao consultório, sem terapia, de muitas vezes eu tinha vontade de passar a mão no telefone e te pedir uma consulta que fosse pra gente bater um papo e alinhar ali. Aí eu lembrava do que você me dizia, né? Que você agora é uma pessoa terapeutizada e você tem ferramentas para lidar com seus problemas. Eu falava, é verdade, mas eu pensei em você em várias fases da minha vida e eu acho que eu já te falei, inclusive, no dia do meu casamento. Né? Que eu falei, poxa, eu devia ter convidado a Inês, devia estar aqui para viver esse momento comigo, porque se eu cheguei nesse momento, eu devo muito a ela. E então, em várias etapas da minha vida, eu lembrei de você mesmo em momentos que a gente não estava em processo terapêutico. Sim. E nas coisas que você me disse, nas ferramentas que você me deu. É isso. Tá vendo? Uma pessoa inteligente pega a ferramenta e fala, daqui que eu vou usar. É verdade. É isso mesmo. Bom, que conselho você poderia dar para mulheres que estão travadas profissionalmente, achando que não tem saída, naquele momento de se conformar, fazer o quê? Minha vida é assim mesmo. O que você gostaria de falar para essas mulheres? Olha, de você confiar em você mesmo, né? Como eu falei, eu trabalho muito no ambiente masculino de marketing político e não é que eu não admire os homens, né? Mas muitas vezes os homens são estrelas na parte política, né? Mas eu admiro ainda mais as mulheres que atuam nos bastidores para esses homens. Então, e elas são menos reconhecidas normalmente, né? E a gente, eu já tive muitos ambientes de assédio também, né? E eu lido muito bem com isso. Eu falo, o bonitão ali acha que ele pode me paquerar por conta de trabalho, de profissional, deixa ele achar que tá me paquerando. O importante é aqui, fechar meu contrato, ganhar meu dinheiro, seguir a vida, né? E você ter confiança, você constrói, lógico, um patrimônio de conhecimento, se desenvolve profissionalmente, confia em você e vai, né? Não deixa o homem te diminuir, não deixa o ambiente te diminuir, né? E até outras mulheres, né? E até outras mulheres, porque existe muito. Vezes. Existe muita competição. Então, acho que a autoconfiança ela é muito importante. E eu comentei com você, Inês, não sei se isso é alguma pergunta que você ia trazer, mas que na minha faixa etária, no meu ambiente de convívio, eu não sei se a gente atrai pessoas muito semelhantes a nós, né? Mas eu convivo com muitas mulheres que são desenvolvidas profissionalmente, financeiramente, se não de igual, muitas das com que eu convivo, acima dos seus maridos ou dos seus companheiros, né? O que chega a ser um desafio também depois. Sim. Mas, então, eu tenho um ambiente de convivência onde as mulheres, elas não... Desculpa. Elas não são, assim, sustentadas. Não que isso fosse um problema. Eu amaria ser sustentada também. Mas que elas estão de igual ou superior ao marido. E são mulheres muito confiantes, né? Então, acho que isso também desenvolve, né, o nosso ambiente. A ambiência tem muita força sobre nós, né? Muita força. Se você está num ambiente onde pessoas pensam dessa forma, te levam para o próximo nível, isso é ótimo. Então, eu acho que puxam. Isso. Confie em você e conviva com pessoas que te tragam esse tipo de energia também. Isso aqui não é coach, não é nada, né? Mas eu acho que o ambiente faz total diferença, sim. Mulheres fortes inspiram mulheres fortes, né? É daí que eu acho que veio o que você comentou comigo, que você ama trabalhar com mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres. A sua equipe é muito mais feminina do que... São 8 colaboradores, 6 mulheres e 2 homens. É porque o homem, ele consegue fazer uma coisa de cada vez, né? Focado. A mulher faz 30, né? E ainda mais as que estão em casa. Muitas vezes estão cuidando do filho, respondendo ao trabalho. Então, eu acho que a mulher, ela é mais... Versátil, talvez. Tem a ver com o nosso universo, a maneira como nós vivemos a vida, as preocupações, né? Eu acho que isso é da nossa natureza. Tem a ver com a nossa natureza. E um pouco também sociocultural, né? Sim. A cultura. Ai, desculpa. Acho que eu falei muito. Enroscou aqui a garganta. Você falou um pouco aí de um tema bem delicado, que é a gente estar em contato com um homem que seja sensível, né? Eu sou casada há 43 anos, vai fazer agora em maio. Meu marido é um homem sensível, em vários aspectos é delicado, me trata como uma rainha, cuida muito de mim e é provedor também, né? Como a gente faz, né? Não sei se você tem, não é uma pergunta retórica, né? Como fazer para ter ao lado da gente um homem que tem essa sensibilidade, mas que seja um provedor também, porque isso é importante, né?
Porque verdade. o homem que não provê, às vezes ele se sente também diminuído. Olha que complexo, né? Uhum. O meu marido, por exemplo, né, ele é diferente de mim em vários aspectos. Eu Não é que eu sou mais forte, mas eu me destaco mais, né, nessa liderança em casa, vamos dizer assim. E uma vez eu comentei até com meu pai também é muito minha âncora psicológica, né? Sim, seu pai é incrível. Falei, poxa vida, né? Nossa, eu me sinto mais forte, etc. Ele falou, mas se você tivesse uma pessoa igual você no seu relacionamento, você não ia dar certo. Ele falou, ainda bem que o Eric é calmo, que ele é tranquilo. Faz um contrapeso, né? E eu não ia mesmo. Essa é a verdade, né? Então, ele traz esse ponto de calma pra mim, na minha vida e no meu relacionamento. E eu acho que ele até deixa, na verdade, eu despontar mais, né? Eu ser a que comandar mais, né? Decidir mais as coisas. Ele observa e deixa aí. E te apoia. E me apoia, tanto pra me ajudar, quanto pra não ter conflito, né? Ele é sábio. O Eric é sábio. E a gente tá aí também há 11 anos juntos, quase 11 anos, 10 anos e pouquinho. E que eu também não consigo lembrar da gente ter uma briga grave, de dormir sem se falar e tudo mais, né? Mas tem muito essa questão, né? De hoje em dia as mulheres serem tão fortes, né? E se empoderarem, isso é muito bom. Mas serem tão independentes em várias áreas da vida que acaba sendo complicado também, né? Ou aquela sensibilidade feminina de que você também quer ser cuidada. Sim. A gente quer as duas coisas, né? Isso Queremos deve ser contraditório para os homens, hein, coitados, né? Deve ser. Porque, poxa vida, ela é tão forte, ela quer comandar, mas como assim? Ela quer ser cuidada nisso aqui que eu não fazia nem ideia que eu queria que ela fosse cuidada, né? Apesar de tudo, somos mulheres, né? A gente tem o lado feminino, Nós temos os nossos hormônios, né? Que de vez em quando faz a gente... o lado mais meigo, digamos, algumas menos, outras mais, eu sou menos. Mas a gente tem também o lado de querer ser cuidada, né? Então, eu vejo isso, que às vezes a gente resolve tudo tanto, né? É trabalho, é empreender, é casa, se tem obra, vai lá e resolve e tal. Que em alguns momentos você fala, poxa vida, não, mas eu queria ser cuidada, peraí. Eu não quero tomar tudo isso pra mim. Né? Eu também quero alguém cuidando de mim nessa situação. Só que muitas vezes você não avisou o seu parceiro que em algumas coisas você quer ser... Você ia querer isso dele. Né? Então, eu acho isso uma coisa complicada, né? Você comunicar até onde você é autossuficiente. E ninguém é totalmente, na verdade, sim, né? Sim. E até onde... Não, isso aqui, eu quero um cuidadinho. Eu quero ser a mulher da relação, né? E, enfim, eu acho que a gente tá numa mudança muito forte nisso, né? Da minha geração, da geração dos nossos pais. Sim. Pra mim, mudou muito a composição familiar, né? A mulher, normalmente, ela era a menos, né? Mesmo que ela trabalhasse, o dinheiro dela não era o sustento da família. Não. Né? E hoje, quantas mulheres temos que não são só mães solteiras, que elas estão dentro de um relacionamento e o sustento... E a maior provisão vem delas. E a maior provisão vem delas, né? Foi na minha geração que isso aconteceu. Então, isso ainda fica um pouco confuso de como lidar com isso, sem perder o lado feminino, né? De cuidado, que a gente gosta, a gente quer também. Que legal. Você sabe que eu e o meu marido planejamos colocar um quadro nesse podcast aqui, dentro do Poderosamente Podcast. A gente quer fazer um podcast de nós dois. Vai se chamar O Poder de Nós Dois, porque a gente tem uma relação muito longa já, 43 anos, somos muito felizes, temos uma família unida e tal, e a gente vai trazer casais aqui pra gente falar sobre essas coisas. Você e o Eric já estão convidados. Olha só. Previamente convidados. O Eric, ele é uma pessoa tão gentil que às vezes faz eu desconfiar que talvez eu não seja gentil. Né? Ah, meu Deus. Porque ele é sempre muito gentil com todo mundo. E meu pai sempre fala, o Eric é tão gente boa, né? O Eric é muito gente boa. Ele fala, eu fico pensando, gente, será que eu não sou gente boa? Porque meu pai... Mas é que a gente tem ritmos diferentes. Sim. Ele é a calma e eu sou o agito. Só que eu acho que isso faz combinar, né? Se ele vivesse sozinho só na calma dele... Talvez ficasse meio paradão, né? E você vai lá e puxa. Né? E se eu tivesse uma pessoa tão enérgica quanto eu ao meu lado, né? A gente ia ter conflito o tempo inteiro. Então, não é que os opostos se atraiam, as pessoas não podem ser opostas completamente, né? Inclusive, mas aí existe uma complementação. Mais um complemento. Tanto que em uma coisa a gente combina muito, nenhum dos dois é super romântico. Então... isso já é uma coisa que a gente é mais semelhante que faz dar certo. Maravilha. Tati, essa conversa tá muito boa, né? Você vai ter que voltar aqui pra gente continuar um papo no outro dia. Um dia com o Eric, um outro dia sozinha.
Eu quero que você agora, 2 coisas. Primeiro, diga onde as pessoas podem te encontrar nas suas redes, se você quiser falar sobre isso, sobre o seu trabalho. E também deixar uma mensagem para a nossa audiência, né? As mulheres que estão nos assistindo, homens também, é claro, mas principalmente as mulheres, que meu público é feminino. O que você poderia deixar de mensagem para essas mulheres? Olha, Inês, você me perguntou isso e eu fiquei pensando, né? Você até falou de uma frase, né? E eu sou uma pessoa que não sou muito apegada a frases prontas, mas eu tenho uma palavra, que inclusive está tatuada no meu braço, que é o hoje, né? E eu tatuei, virada para mim, inclusive, para eu lembrar de viver hoje. Porque a mulher atual, moderna, abraça tantas coisas, né? Sim. E abraça trabalho, abraça carreira, abraça filhos. E aí, muitas vezes, a gente se vê atropelado e os dias passando e a gente não viveu hoje. A gente está sempre projetando lá na frente um projeto, uma viagem. Mas a gente só tem hoje, na verdade. Que é onde a gente pode mudar algo, né? No futuro, não, porque o futuro nem existe. Eu tatuei para eu lembrar, porque eu estava numa fase muito intensa de trabalhar e de ser viciada em trabalho. Eu tatuei para lembrar que eu só tinha o hoje, que eu precisava viver o hoje, fazer alguma coisa por mim hoje. Então, eu acho que a mensagem que eu posso deixar eu acredito que aqui tenham mulheres muito poderosas assistindo também, né? Talvez aí tão desenvolvidas profissionalmente quanto, e que talvez também vivam esse conflito, Sim. né? De o quanto que eu me dedico à minha profissão, quanto eu me dedico à minha vida pessoal, à minha família, aos momentos. Então, assim, é maravilhoso você ter uma profissão que te satisfaça, né? Que não seja um sofrimento, que seja uma alegria na sua vida. E ter essa energia de trabalho, isso é muito bom, né? É maravilhoso, eu amo o que eu faço, mas não é só isso, né? A nossa vida é a nossa vida com o nosso parceiro, com a nossa família, né? É o que você gosta de fazer. Então, eu acho que talvez a mensagem que eu quero deixar é para vocês que já são poderosas. Sim, já são corajosas. Já são corajosas, né? Que vocês precisam se lembrar de viver o hoje também, de aproveitar a vida. E onde que a gente encontra você? Bom, o meu Instagram pessoal é Tati Quadra, né? E a minha empresa se chama Conecta Comunicação, Conecta com K no meio. Né? Acho lindo esse nome. E no Instagram nós estamos como @conectacom. E lá eu dou muitas dicas de redes sociais, né? Verdade, adoro. De Instagram, de WhatsApp, de como usar as ferramentas, do que mudou, né? De configurações que você pode fazer. Eu espero que vocês acompanhem, gostem, peçam vídeos, que a gente está lá para dar dica do que o pessoal gosta de ouvir. Eu não ganho nada com isso, mas é uma satisfação, né? Ajudar as pessoas, você entende plenamente, né? Sim, compartilhar, né? Ensinar o que eu faço não é necessariamente atrair clientes, né? Porque os clientes querem que eu faça isso para eles. Mas é muito satisfatório quando alguém fala, me ajudou, tal. Então, a gente traz muito esse tipo de conteúdo lá, de uma forma descomplicada. Maravilhoso. Tati, você está de parabéns por todo o seu trabalho, por tudo que você trouxe aqui nessa nossa conversa. Eu estou muito feliz, muito honrada de você ter aceito o meu convite para estar aqui com a gente. E eu quero realmente que você venha aqui mais vezes para a gente pegar uns temas aí e ficarmos aqui conversando todo esse tempo aí, que foi muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, Inês. A gente estava conversando lá fora, eu sou jornalista, né, de formação, e eu fui repórter muito tempo. E então eu sempre entrevistei as pessoas e eu era boa nisso. Eu nunca fui entrevistada, eu estou debutando aqui. E eu confesso que em algum momento eu me perguntei, será que eu vou ficar nervosa? Mas que bom que eu debutei com você, onde a conversa é fácil, né? Sim, já flui, né? Já flui e a gente passa o tempo que nem vê e conversa, acessa coisas profundas, né? Sentimentos profundos e vivências de uma forma tão tranquila. Obrigada por essa oportunidade. Eu que te agradeço. Bom, nosso papo está chegando ao final. Foi maravilhoso conversar com a Tati. A Tati é um exemplo típico onde a determinação encontra a coragem. Dá nisso, né? Dá nessa coisa maravilhosa que a gente encontrou aqui. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, assistindo essa nossa conversa aqui, pode estar aí pensando nas coisas que você também precisa colocar sua determinação, usar sua coragem para alcançar o sucesso que você busca, as metas que você quer alcançar. Então, fica com a gente, compartilha esse episódio, aproveita, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, deixa o sininho ativado para você receber notificação quando a gente colocar um novo episódio aqui para você. Aproveita e aqui na descrição você pode baixar o Guia das Corajosas, um guia que eu mesma escrevi para ajudar você a entender como você pode potencializar ainda mais a sua coragem. Muito obrigada e até o próximo episódio.